Olá pessoal, bom, essa vai ser a nossa terceira fase, nosso terceiro grupo, né, de aulas aí, e essa então é a última, onde esse material todo que eu passei para vocês seria um material que vocês têm que dar uma boa estudada aí para prova, em torno aí de uns 80 slides mais ou menos. Então, nossa aula hoje, né, vai começar com cultura organizacional. Não poderia deixar de fazer aquela abertura que todo mundo já conhece, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que escolhe agora, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre cultura organizacional. Nessa parte aqui eu deixo muito, tá? Eu falo bastante, meio que até exaustivo, referente à cultura organizacional. Mas isso é porque é muito importante, realmente, tá? E tem que fazer a diferença, tem que fazer, né? Tem que fazer bonito para a tua empresa prosperar. Tudo bem? Vamos lá então. O que é cultura organizacional? Vamos lá. Ok, cultura organizacional brasileira, né? A gente vai falar, na verdade a gente fala brasileira, mas também tem aí vários outros conceitos internacionais também. Okay? Um abraço aí para a professora Fernanda Maier, né? Que ajudou demais aí com a gente. Bom, eu tenho vários autores explicando o que seria a cultura organizacional. Lógico que eu não poderia deixar o Chiaverato de fora. Então, qual é o conceito que ele diz lá? Cultura organizacional significa um modo de vida, um sistema de crença, expectativas e valores, uma forma de interação e relacionamento típico de determinada organização. Ele fala bonito, bem compacto, boa parte do que está dizendo aqui é o que a gente vai falar em vários outros slides, que é a parte de crenças, expectativas de valores, né? Interação, relacionamento, isso tudo forma a cultura organizacional. Cada organização é um sistema complexo e humano, com características próprias, né? Com a sua própria cultura e com um sistema de valores. Então olha só que interessante, ele fala que cada organização tem sua própria cultura, né? E que tem os seus sistemas de valores. Bom, adivinha quem é responsável pela cultura organizacional dentro da sua empresa? Sim, você dono da empresa, são os seus, a sua diretoria e principalmente RH. RH é que vai ter que trabalhar e construir, né, a cultura organizacional. Vamos lá então. Próximo slide. Opa, já tem perguntinha aqui. Estou jogando pesado nessa aula aqui, hein? Vamos lá então. Vamos ver que pergunta é essa aí, se tá fácil, hein? Considere as asserções abaixo. A noção de cultura organizacional refere-se ao modo como os componentes de uma organização devem se relacionar entre si e com o ambiente externo. Perfeito, legal, porque a cultura organizacional compõe um conjunto de normas externamente impostas que é utilizado pelos diversos atores empresariais como norteador de seus modos de perceber, pensar e agir dentro de uma empresa em suas interações com o mundo externo. Gente, o texto aqui, ele foi muito bem escrito. Tem uma pegadinha aí, se vocês perceberem. Ele utiliza a mesma palavra duas vezes, mas em situações diferentes, sendo que essa palavra, numa situação, tem tudo a ver, e na outra não tem nada a ver. Que é justamente naquela parte ali, ó, um conjunto de normas externamente imposta. Gente, se a cultura é da empresa, como é que pode, né, ser imposto externamente? Quer dizer, alguém lá de fora está mandando dentro da tua empresa e falando como é que seria a tua cultura. Não está batendo. Mas essa mesma palavra, olha só o que ele fala, em suas interações com o mundo externo. Tá certo o externo. A forma como a gente trabalha, né, isso aí vai impactar, né, a nossa interação com o mundo externo. Uma empresa extremamente agressiva, né, lá fora no mercado, como é que ela vai ser vista? Então, o que eu vejo aqui eu já estou dando a resposta, né? Para o vídeo, tenta fazer a questão, tá ok? E agora eu vou dar a resposta. 3, 2, 1, a resposta. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É um fake news aí. Próxima. Novamente, tá? Eu tenho alguns autores, eu tenho o Paulo Moura e tenho a Maria Freitas, né? Vamos ler o Paulo Moura. A cultura é um sistema de crença,
como as coisas funcionam. Olha que legal. O que é crença? Crença é como as coisas funcionam. E valores. O que é valores? É o que é importante, compartilhados, né? Vivenciado entre todos eles, e que interagem com penetração nos sistemas de subsistemas, né? E subsistemas. As pessoas, as estruturas e mecanismos de controle para produzir efeitos, as normas do comportamento, características daquela organização, como fazemos as coisas por aqui. Eu gosto muito do texto aí do Paulo Moura, que ele faz uma explicação, depois ele põe entre chaves, né, a essência daquela conversa que ele está tendo ali. E uma delas, por exemplo, seria valores, né? É o que importa. E o tanto que a gente pede, né, para você, quando fizer a sua missão, né, fazer a sua missão, sua visão e seus valores. Então, valores é o que importa. E valores são só palavras, tudo bem? Ética, por exemplo, né? Mas tem um slide que vai falar um pouquinho mais referente a isso. Esse slide está falando, então, sobre cultura organizacional, ok? Vamos lá, próximo. Agora eu tenho Edgar, né? E o desculpa, eu acho que o outro de baixo é Ricardo Luz, né? Ricardo Luz coloca de uma forma bastante prática que cultura organizacional é o conjunto de atributos físicos e psicossociais de uma organização que caracteriza o seu modo de ser e determina a sua identidade. Então, através da cultura organizacional, você começa também a identificar qual que é a identidade da empresa. Eu tenho uns 3, 4 exemplos aqui que eu estou guardando aqui na manga, porque como eu sei que tem muitos slides, tá? Logo, logo vai ficar um pouquinho melhor esse nosso bate-papo aqui. Eu prefiro pecar pelo excesso do que passar só um slide e fechar em cima disso, você ficar aí a mercê, né? Vamos lá! Aqui, olha só que interessante esse slide. Conceito: sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização que diferencia das outras. Então aqui eu tenho vários tipos, né, em cima da cultura organizacional, eu tenho alguns conceitos, eu tenho alguns valores aqui. E aí eu falo sobre eles, né, e dou um exemplo. Exemplo, inovação, tá? É o grau em que os funcionários são estimulados a ser inovadores e assumir riscos. Esse aqui eu acho que a maioria das empresas tem que estar colocando, né? Inovação, que é o que a gente está cobrando direto. Desculpa pelo tempo. Olha só, para você ter uma ideia, na parte de inovação. O que está acontecendo hoje no mundo? A quantidade de empresas que estão tendo que ter inovação. Algumas estão tendo que ser obrigadas, né, a ter a inovação. Eu estou comentando com vocês sobre as inovações que as empresas estão tendo que ter para se adaptar ao combate do coronavírus. Existe, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Ele entrou com uma lei, é uma lei de guerra, tá? Onde quando o país está com um problema tão grave, geralmente é em guerra que acontece isso, né? Ele tem o poder de mandar parar as indústrias e elas começarem a trabalhar somente, única e exclusivamente para o governo. Então, se você tem uma empresa de roupas, ela vai fazer roupa para o exército, uniforme do exército. Uma empresa de calçados, botas para o exército, e daí por diante. Então ele entrou com essa lei, onde ele obrigou as empresas agora a trabalhar, né, em prol do combate ao Covid-19. Um exemplo para vocês, a General Motors, GM, incrível, tá? Eu cheguei numa sala de aula e perguntei quem é General Motors, o pessoal deu uma vacilada ali. E é porque a gente usa muito, né, o termo General Motors, mas nada mais ou menos que uma Chevrolet, né? E essa empresa automobilística, né, a indústria automobilística, ela parou o setor dela só para fazer manutenção e eu queria até que criar também os respiradores, que são tão importantes e que está faltando no mundo e que as pessoas estão morrendo por causa disso. Na verdade, é uma coisa triste, né? Os médicos acabam escolhendo quem vai viver e quem vai morrer, porque eles têm uma máquina e 5 pessoas precisando disso. Então, assim, a empresa ela tem que ter essa parte de inovação. Eu estou dizendo assim, nesse caso, tá, em curto espaço de tempo, eles tiveram que pensar rápido
como, né, modificar totalmente o aparato deles lá industrial para que possa trabalhar com esse produto. E não esquecendo e fazendo até uma propaganda, porque ela merece, a nossa amiga Ambev, que vocês tanto gostam, né? Ela fez uma produção de 500 mil frascos, né, de álcool gel, que ela não vai vender, ela está distribuindo para vários hospitais, 500 mil. Então é bacana, vale a pena você pesquisar, tá? Uma empresa que é focada em bebida e de repente ela começa a fazer o quê? Álcool gel. E o que eu gostei muito, tá? Foi uma jogada muito fantástica. Lembre-se que eu sou professor de marketing também, então não estou tirando a ação social dela, que é fantástica, mas não deixa de ter também um retorno. E é o que eu estou fazendo e eu exijo, né? Desculpa, não é que eu exijo, eu faço questão de fazer isso, de elogiar o trabalho da Ambev. E ao mesmo tempo é bom para a Ambev porque o nome dela também fica forte no mercado. Então, inovação é importante, atenção aos detalhes. Tem empresas que é muito importante, mais importante que em outras situações, ter atenção aos detalhes. A parte financeira, por exemplo, né, um banco, alguma coisa assim nesse segmento, ele tem que ter uma atenção muito forte em detalhes. Tá? Outras empresas também trabalharem com isso. Orientação para os resultados, né? Foco em resultados, acho que todas elas, né, trabalham com essa forma. Foco na pessoa, empresas que focam em pessoas. Aí, só para você ter uma ideia, aqui, né, é o grau em que as decisões dos dirigentes levam em consideração o impacto sobre as pessoas na organização. Olha que bacana. Antes de eu dar uma ação, né, fazer um comando na empresa, eu verifico se esse comando é bom, tanto para a empresa quanto para o meu funcionário. É ou não é um trabalho bacana aí na cultura organizacional? Vai ter briga para querer entrar dentro dessa empresa. Né? Então vamos lá, o próximo. Agressividade, sim, empresas focadas aí em agressividade. Me lembra muito, tá, a parte de vendas, que eu pessoalmente não sou a favor disso. Você não tem que ser um vendedor agressivo. O nome agressividade ele tem que ser meio que acalmado, tá? Senão acaba pegando mal pra caramba. Mas enfim, a agressividade é o grau em que a pessoa, as pessoas são competitivas e agressivas em vez de tranquilas. Sim, tem pessoas que utilizam essa bandeira, ok? Muitas empresas utilizam isso. Vendedor agressivo, parte para cima e derruba um leão por dia. São frases que eu não utilizo, mas não vem ao caso. Vamos lá. E outra é estabilidade. É o grau que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção do status quo, em vez do crescimento. Tudo bem. Então vamos próximo aqui. Aqui eu tenho uma coisa que eu queria comentar com vocês. Na cultura organizacional, nós vamos falar um pouquinho sobre valores. Na verdade, já estamos falando anteriormente, uns 3 slides atrás. Olha só, o que são os valores? É a importância que as organizações dão para determinadas coisas dentro da empresa. Elas demonstram as prioridades e o que vai sustentar as suas ações. Então, valores é muito importante. Quais são os valores da empresa? Que eu já tinha comentado até no slide anterior, ética, eu gosto muito de falar em ética, né? Agora olha só que interessante, importante ressaltar a necessidade dos valores descritos estarem coerentemente com a prática, né? Com os que nem sempre vêm nas organizações. Eu vou resumir isso. Eu chego e falo assim, a empresa tem que ter ética, mas ao mesmo tempo que eu falo que a empresa tem que ter ética, eu simplesmente não estou nem aí para a ética. O dono da empresa, a diretoria, vai e faz um monte de falcatruas, os funcionários acabam sabendo, descobrindo, né? E isso acaba impactando dentro do negócio. Ok, vamos lá então. Fiz um pause, fiz algumas modificações, eu descobri que eu não estava aparecendo na tela. Estimula a estabilidade do sistema social, que aí seria, né, estimula o trabalho organizacional, e social dentro da empresa. Né? Como é que as pessoas convivem, como é que a gente quer que tenha o convivimento entre as pessoas. Tanto que é importante, né? E o tanto que a gente vê de empresas que não trabalham muito bem com isso, na parte de entre os pares, né? Entre os amigos, né? Entre as pessoas, como é que um acaba se relacionando com o outro, até mesmo as hierarquias, né, de você para cima e de você para baixo, ia para um auditório e lá eu teria que fazer uma apresentação explicando alguns procedimentos dentro da empresa, focando principalmente na parte de qualidade,
na parte de competições, né, de competição entre concorrentes e os valores dos nossos funcionários dentro da empresa. E lógico, eu falava também sobre missão e visão. Mas está vendo que esse ritual todo eu acabava fazendo o quê? Motivando esse pessoal, trazendo eles com mais energia para entrar com um gás forte dentro da empresa. Esse é o objetivo. Depois tem uma outra situação que seria os mitos. São figuras imaginárias usadas para reforçar algumas crenças organizacionais. Mitos, pessoas, geralmente o antigo presidente ou alguma pessoa que fez um grande trabalho dentro da empresa que acabou virando um mito. E tabu é uma outra coisa também que ajuda na cultura organizacional, que são voltados para as questões proibidas pela organização, nem sempre muito explicados, mas que não são presentes. Então, tabus são coisas que ninguém faz na organização, ninguém precisou explicar sobre isso, ninguém entrou muito no mérito da situação, mas simplesmente a gente acaba não fazendo. Como é que é feita essa parte social. E outra, serve como sinalizador de sentido e mecanismo de controle que orienta e dá forma às atitudes e comportamentos dos funcionários. Como é que a gente quer que os funcionários se comportam e quais são as atitudes que a gente quer dos funcionários. E agora o principal que eu gosto muito, a cultura define as regras do jogo. Simples assim. A cultura define as regras do jogo. Como é que a gente quer jogar aqui? Eu vou fazer um comentário rápido. Você já viu um filme chamado Os Estagiários, da Google? Tá falando direto isso daqui. Assista o filme, ele é bacana, dá para assistir com a família, ok? E ao mesmo tempo tenta ver o filme e pensar em cultura organizacional. Vamos lá, no próximo slide. Pergunta, vamos lá, sobre o relacionamento humano dentro das organizações apenas está incorreto. Qual que seria aí que você acha que estaria incorreto? Congelar? Congelei nada, né? Foi só uma brincadeira. Mas vamos lá então, já vou dar a resposta, tá? Olha só. Eu tenho aqui, gente, na verdade ele está repetido, tá? Eu vou para cá. Uma pergunta aqui para vocês. Entende-se por definição de empatia. O que seria empatia? Dá uma olhada em cada um deles e qual que você acha que é a resposta correta. 3, 2, 1, vou dar a resposta. Capacidade de sentir e perceber as emoções de um terceiro. Capacidade primordial para se estabelecer relacionamentos bem-sucedidos, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Resumindo, é você se colocar na posição da outra pessoa. Isso é empatia. Se você tem empatia. E olha, vale muito a pena você trabalhar com empatia. Você usa a empatia tanto para se dar bem com as pessoas, como também você pode, vou dar uma dica para você, você também pode usar empatia na parte da negociação, que é se colocar na situação da outra pessoa, ver o que ela está sentindo, né? Aí volta para a tua situação e faz contra-argumentos que atende ao que ela está precisando. Lógico, né? É um acordo aí, tudo bem? Então, na verdade a gente precisa ouvir mais e falar menos, não é isso? Não interromper o outro quando está falando, ótimo. Não ser agressivo, ok? Não impor suas próprias ideias. Não entendi. Olha só, não impor suas próprias ideias. Então, por que você está conversando? É só amém? Né? Então tá errado isso aqui. Não compreender as pessoas a partir do ângulo de visão delas. Matou, ok? Então, qualquer sombra de dúvidas é a questão de realmente que está precisando dar uma melhorada aí. É ela que você teria que marcar. Próximo slide. Aqui eu falo sobre cultura dominante, subcultura e valores essenciais. No caso da cultura dominante, cultura que expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização. Cultura dominante é o sonho nosso, né? Que seja a cultura que nós queremos implantar dentro da empresa. Mas existe a subcultura. Cultura dentro das organizações que expressa os valores compartilhados por alguns grupos da organização. Então, alguns grupos têm algumas subculturas, tá? É bom a gente sempre saber de tudo isso, tá? Os valores essenciais, valores básicos ou dominantes compartilhados por toda a organização. Ok? Então vamos lá. O próximo slide, eu gosto muito desse slide por causa de um ponto vital aqui.
O que fazem as culturas, né? O que fazem as culturas? A cultura tem o papel, né, de definidora, né, de fronteiras. Desculpa, eu vou repetir. A cultura tem o papel de definidora de fronteiras, tudo bem? Proporciona um sentimento de identidade aos membros da organização. Olha que bacana isso. Próximo, facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses individuais. Então, entre os meus direitos individuais, né, os meus desejos, né, individuais e o que a empresa, né, aqui que é a resposta correta, vamos para o próximo. O próximo slide, cultura organizacional. Como uma cultura começa? Uma pergunta interessante. O que vocês acham? Se eu tivesse com vocês hoje em sala de aula, eu estaria abrindo espaço, né, gastando um bom tempo aqui para perguntar para vocês como é que vocês acham que é a cultura numa organização, como é que ela começa. Então vamos lá. O processo da criação de uma cultura ocorre em 3 maneiras. Na primeira, os fundadores só contratam e mantêm funcionários que pensam e sintam, né, as coisas da mesma forma que eles, né, fazem. Eles doutrinam e socializam esses funcionários de acordo com a forma de pensar, né, o pensamento deles. E agora então vem a terceira parte, né, que por fim o comportamento dos fundadores estimula os funcionários a se identificar com eles e a internalizar seus valores, convicções, premissas. De novo, tá, gente? De cima para baixo. Primeira fase, os próprios fundadores acabam contratando pessoas que têm o mesmo perfil deles. Depois, que é a segunda parte, eles acabam doutrinando essas pessoas a pensarem da mesma forma que eles, tá? E aí, no final, então, você tem aí o pensamento dos fundadores acaba sendo o estímulo, né, para que todos acabem seguindo, né, e se identificar com eles, ok? Que na mesma situação, tá? Você tem aí a pré-chegada, depois você tem o encontro e a metamorfose. Pré-chegada, o estágio onde o período, né, de aprendizagem do processo de socialização que acontece antes que o novo funcionário entre para a organização. Antes dele entrar para a organização, existe todo um processo que é feito um trabalho mostrando aí cultura, né, o que se espera do funcionário através da cultura. Depois disso, olha só, o estágio, né, no processo de socialização, no qual o novo empregado, que já está dentro da empresa, vê a organização como realmente é e se depara, né, com uma possível dicotomia entre as suas expectativas e suas realidades. E no final, estágio de associação, em que o novo funcionário muda e se ajusta às tarefas, ao grupo de trabalho e à organização, tudo bem? Qual é o objetivo da empresa fazer isso tudo? É simples, né? Tem ali, ó, resultados, ela quer produtividade, comprometimento e rotatividade. Então, lucro, né? Obter lucro. Próximo slide. A cultura organizacional. Como se formam as culturas, que a gente está falando isso direto aqui, as ações dos dirigentes estabelecem o clima geral, que define quais comportamentos são aceitáveis e quais não são. De novo, de cima para baixo, os dirigentes, os donos, aqui diz como que eles querem, né? Quando eu falo dono, tá? A parte da diretoria. Próximo slide. Olha só que interessante isso aqui. A cultura é transmitida aos funcionários de diversas maneiras, sendo que as mais poderosas são as histórias que a gente conta, né, da empresa, os rituais dentro da empresa, o símbolo e a linguagem. Olha só, a parte do ritual, a gente já falou isso. Sequências repetidas, né, repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização. E na parte de símbolos também, que eu lembro de ter comentado sobre isso, né, são ações ou eventos que a empresa acaba promovendo, tá? Um certo período aí, né? Então, dessa forma que acaba cultivando aí a parte da cultura organizacional. Uma coisa importante aqui que eu gosto desse slide, que faz o seguinte, ó, criando uma cultura organizacional positiva. A palavra-chave aqui, tá, é positiva. Olha só, a cultura positiva enfatiza a realização do potencial do funcionário, recompensando mais do que punindo e fortalecendo o crescimento e a vitalidade individual. Então aqui é a parte de incentivar
o funcionário. E não entrar muito com a parte de punição, né, de retaliação, ok? Olha só, limite da cultura positiva. Uma organização também precisa ter cuidado para ser objetiva e não perseguir essa cultura a ponto de ultrapassar o limite da eficácia. Então tem que ser flexível também, né? Na medida do possível, claro. E vamos lá, pergunta. Acerca da comunicação mantida no ambiente de trabalho entre chefias, colegas de trabalho e demais usuários de serviço, julgue os itens aí abaixo, ok? Vamos lá? Eu vou direto ao ponto, tá? Eu queria que vocês dessem uma atenção na questão 3. Olha só, ouvir o que o outro tem a dizer. Perfeito. Selecionando o que interessa, de acordo com as próprias opiniões, facilita a comunicação. Fazer um filtro, né? Escuta a pessoa e só grava realmente o que te interessa, o resto você descarta. Com certeza isso aqui está errada, tá, gente? Então, olha só, a resposta aqui seria a 1, a 2 e a 4. 1, 2 e 4 seria a questão B de bola, tudo bem? A 3, esquece. Ok, vamos lá. Implicações gerais na cultura. As culturas organizacionais são tão poderosas que frequentemente transcendem as fronteiras nacionais. As culturas internacionais, que a gente acaba até absorvendo. Lógico, né? É só ver as empresas americanas, tanto que a gente acaba copiando, né, dessas empresas. Eu trabalhei em várias multinacionais, tá? E nessas multinacionais era impressionante como é que a gente copia, sim, a cultura organizacional da matriz lá fora. Lógico que aos poucos nós temos que tropicalizar isso. Imagina, eu trabalhei numa empresa que ela era coreana. A cultura da empresa foi complicado no começo, né? Parte de comida, alimentos, porque assim, o refeitório era dentro da empresa, era empresa pequena. E aí eles queriam trazer a comida que se come na Coreia para o Brasil. A maioria ia pro McDonald's. Ok, então vamos lá. Uma das coisas mais importantes que os gestores podem fazer é ser culturalmente sensível. Alguma forma que os administradores têm para serem culturalmente sensíveis inclui falar em tom baixo e devagar, ouvir mais e evitar discussões sobre religião e política. Religião e política. Sim, aconteceu em algumas empresas onde eu trabalhava que o RH era de uma religião e ele só contratava pessoas daquela religião. E a coisa que acabou ficando chato é que a cultura da empresa ficou focado praticamente naquela religião. E uma empresa, ela tem que ser bastante equilibrada nessa situação. Na verdade, não se toca em assunto de religião e muito menos na parte de política. O que interessa para a empresa é a produção dela. Vamos lá, o último aqui, o gestão do comportamento ético. É uma área em que a cultura nacional pode tropeçar na cultura corporativa. Muitas estratégias para melhorar o comportamento ético baseiam-se nos valores e crenças do país de origem da empresa. As crenças e valores do país, né, de origem da empresa, né, junto com a cultura da empresa. Será que isso vai confrontar a forma como a cultura dentro da empresa, trabalha, né, isso, e a forma como existe a cultura dentro do país, se existe algum confronto nessa situação. Existem casos que dá para acontecer isso tranquilamente e outros não. É rapidinho, tá? A cultura, se eu não me engano, eu creio que seja na Espanha, que tem a siesta, é uma cultura do país. E aí, quando a tua empresa for para lá e colocar a bandeira dentro da Espanha, vai ter que ter essa cultura da siesta, sim, tá? Que é a famosa soneca depois do almoço. Né? Ok, vamos lá para o próximo. Opa, pergunta! A cultura organizacional pode ser tratada como uma variável. De acordo com Edgar Schein, a organização integra elementos formais e informais. Por elementos formal, entende-se que... Né? Então, vamos lá, o que seria um elemento formal? Formal que é evidente, ele é concreto, né? Ele é o principal elemento dentro da empresa. Então, aqui no caso, gente, a resposta seria a cultura oficial da organização, é o elemento formal. Então, a cultura oficial. O restante não é oficial, não é o elemento formal, seria o informal, né? Ok, bem simples essa, tá? Vamos para o próximo aqui.
Marco Antônio Oliveira, né, em seu livro Cultura Organizacional, apresenta algumas figuras encontradas na cultura das organizações. Vamos lá? Você tem lá cânones, que seria o quê? São preceitos eclesiásticos. Alguns exemplos são a missão, visão, regulamentos, até os valores da empresa, né? São pontos principais que dentro da empresa a gente acaba colocando como um dos mais importantes. Você, quando entra dentro da empresa, você tem que conhecer a missão dela, onde que ela quer chegar, a visão dela, né? Enfim, missão, o que ela pretende fazer, né? E a visão onde ela quer chegar. E os valores que a gente já discutiu até no antigo aqui, nos slides anteriores. Lá, herói. O que seria isso? A figura frequentemente citada pelos funcionários como um exemplo. Pode ser o fundador, né, como um herói, um gerente que teve aí uma marca muito boa, né, na empresa. O próximo são os valores de crença, que a gente já falou também, né, que interferem no que as pessoas pensam, né? Então, quais são os valores da empresa, ok? E a etiqueta, que seria trabalhar com um bom tom dentro da empresa, né? Saber trabalhar com as pessoas de uma forma que você não agrida as pessoas e que possa te entender da melhor forma possível, usando aí muito a parte da etiqueta, ok? Bom, no próximo slide, ele fala novamente, tá, sobre quem é que influenciam dentro da... quem são os influenciadores, né, da cultura organizacional, os fundadores. Gente, os fundadores influenciam na cultura organizacional? Claro, não só influenciam, como são eles que criam a cultura organizacional. O ramo de atividade impacta, com certeza, uma metalúrgica, a forma como as pessoas trabalham e agem dentro de uma metalúrgica é completamente diferente de dentro de um hospital, né? Então isso acaba impactando sim o ramo de atividade. Os dirigentes atuais, né, que é assim, eles também influenciam diretamente na cultura da empresa. Lembra os fundadores, os dirigentes, né, que seria o que? A diretoria, os chefes. Exato, os chefes. A área geográfica, pois há diferenças de população, nível de cultura, né, padrão cultural, aspectos socioeconômicos. Sim, a área geográfica também impacta, sim, a cultura organizacional. A empresa que está num lugar onde é muito frio tem ali suas culturas. De país para país existem diferenças de culturas também. Falamos isso 3 slides atrás. Uma empresa espanhola comprou uma brasileira, onde eu estava trabalhando. Gente, o perfil do espanhol é completamente diferente do brasileiro, ainda mais na parte de administração, né? Então, isso tudo são os são os influenciadores, né, que impactam na cultura organizacional. Próximo, aqui nós vamos falar sobre relação de cultura e clima. O principal que eu quero que vocês gravem nesse slide aqui é o último. O slide todo é perfeito, tá? É muito bacana que ele fala sobre clima, né? Fala sobre cultura também. Mas olha só, clima é um fenômeno temporal. Significa que o clima é algo assim, start agora. Como é que está o clima da empresa agora? Como é que estão as emoções da empresa nesse exato momento, tá? Então refere-se a uns dados, um momento, um pequeno tempo ali, como se você tirasse uma foto e como é que está aquela foto. Já a cultura é decorrente de práticas, né, a longo prazo, a longo tempo, tudo bem? Então vamos lá, o próximo slide. Opa, pergunta, cheio de pergunta, né? A respeito das relações humanas, julguem o item abaixo. E aí então aqui, sobre relações humanas, né, eu tenho 1, 2, 3 itens. Eu quero que vocês dêem uma boa lida nesses 3 itens para o slide e depois veja a resposta. 3, 2, 1, parou. Ok, já que você parou, agora eu vou dizer. Todas estão corretas, né? Não tem sombra de dúvidas aí. Próximo slide. Agora então a gente começa a ficar um pouquinho mais forte dentro do clima, ok? O clima é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou da realidade aparente da organização, tais como a política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação e vai daí por diante. Então a cultura é aquilo que a gente acabou de comentar, é um flash. Como é que funciona agora? O que está acontecendo, né? Vamos lá, outro pronto, né? Outro ponto aqui. Clima refere-se aos modos pelos quais as organizações indicam aos seus participantes o que é considerado importante para a eficácia da organização. Ok. Bom, em cima disso, eu tenho mais um outro slide aqui, que são citações, né? Referente ao clima. Eu vou ler um aqui, ó. Clima organizacional
é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários em uma empresa num dado momento, que é o tanto que eu falo aqui para vocês, ok? E agora então vamos lá, mais uma bateria. Pergunta: considere as seguintes assertivas, né, referente à cultura organizacional. E aí eu tenho a questão, o item 1, o 2, 3, 4 e 5. São 5 aí. E desses aqui, qual que você acha que é o correto, né? Qual delas está correta referente à cultura organizacional? Dá uma lida e eu vou te dar a resposta. Pronto? Ok. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Vamos lá para o próximo. Em todos os conceitos citados acima, né, 3 elementos se repetem em quase todas as definições de clima. Primeiro, satisfação dos funcionários, que se remete ao grau de satisfação dos trabalhadores, né, em relação ao clima da empresa. Perfeito. Outro sobre clima, percepção dos funcionários. Trata-se da percepção dos colaboradores sobre aspectos que podem influenciá-lo positivamente ou negativamente. O clima vai influenciar, né, o funcionário. E a cultura organizacional, né? A cultura e clima, a cultura influenciando o clima de uma empresa. Faces complementares da mesma moeda. Ok, um slide bem tranquilo aí. Vamos lá então. Agora nós damos o seguinte. Encerramos aqui. É até aqui que vai a matéria. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve lá dentro do fórum, né? Ou se não, dentro do próprio WhatsApp, que a gente tem um grupo lá. Desejo boa sorte para todo mundo. Muito cuidado nesse período, tá? O Covid-19 está aumentando exponencialmente. E assim, se você parar e olhar nos relatórios, Espírito Santo está no meio do furacão aí, tá? Então, assim, Rio de Janeiro está muito crítico, São Paulo mais crítico ainda, Minas Gerais tá também explodindo, né? E Bahia também não está lá tão bem assim. Espírito Santo, né? Graças a Deus, é um dos que está tendo os números aí menores, que seria satisfatório. Um abraço para todo mundo e muito obrigado pela atenção de vocês.